Olá, pessoal. Eu sou Juliana Martins, atuo como Product Manager na Nubank. Sou uma mulher preta de cabelos cacheados, estou com uma blusa preta. E eu estou aqui hoje para moderar esse painel. Se você já ouviu falar sobre inteligência artificial, blockchain, Web3 e finanças descentralizadas, tenho certeza que as possibilidades e desafios dessas tecnologias devem ter passado pela sua mente. Pois bem, nesse painel vamos explorar um pouco mais e desmistificar assuntos sensíveis sobre como esses conceitos se relacionam e as oportunidades que eles trazem. Quem sabe não surge alguma ideia brilhante para algum projeto ou investimento, não é mesmo? Então, prepare-se que a conversa está boa. Gostaria de chamar a Antônia Souza, que lidera o time de operações da Lumi e tem mais de 10 anos de carreira com um histórico profissional de passagem por empresas como Uber, Amazon e Meta. Seja bem-vinda, Antônia! Aqui também Vini Chagas, engenheiro de software, pesquisador blockchain e professor. Ele participou do desenvolvimento da plataforma de tokens, onde ocorreu a primeira emissão de uma security token no Brasil. E à distância fisicamente, mas bem pertinho da pauta, temos Caire Moreira, consultor de inovação 3D das lojas Renner, que online vai compor essa nossa conversa. Prazer em tê-lo conosco. Para começar o painel de inteligência artificial e Web3, oportunidades e desafio, quero ouvir um pouco de cada um de vocês. Esse é o momento de mais oportunidades ou de mais desafios? Bom, a gente sem dúvida está vivendo o ano da inteligência artificial e a gente vai ter igualmente oportunidades e desafios, pelo menos isso é o que eu vejo. A gente ainda tem muitos desafios com relação à tecnologia, com relação a próprios softwares e hardwares que a gente está utilizando, porém, as oportunidades são imensas e a gente está vendo aí agora, por exemplo, com o ChatGPT, como que cresceu absurdamente em tão pouco tempo. Então, e as oportunidades de novos negócios surgindo são inúmeros. Então, sim, a gente tem muitos desafios, mas também muitas oportunidades, mais oportunidades ainda. Bom, concordo 100% com o que a Antônia falou aqui. A tecnologia ela tem esse poder, né, de trazer novas formas de resolver problemas antigos e trazer novos problemas também que a gente com certeza vai ter que resolver, e a gente vai falar muito disso aqui nesse painel agora. Sem dúvida, concordo com a posição de vocês. São novas tecnologias e novas ferramentas, aliás, né? Tecnologias são ferramentas e a gente precisa encontrar como conectar aí com as necessidades do dia a dia. Mas, para isso que estamos reunidos, para compartilhar conhecimento e trabalhar juntos numa solução. Aproveitando então esse espaço para compartilhar conhecimento, eu queria ouvir um pouco da Antônia. Antônia, o que te levou a, depois de estar em Big Tech, se dedicar a produtos como a Eve NFT e a startup Lumix? O papel da Web3 atualmente no desenvolvimento da sua carreira? Bom, eu trabalhei dentro dessas grandes Big Techs e tive a oportunidade de construir muitas coisas. Quando eu saí de lá, a minha decisão foi muito de escolher onde eu tinha os pilares fundamentais para o meu crescimento profissional. E entre eles estava continuar desenvolvendo a Web3, continuar fazendo parte desse time de builders que estão aí construindo, que estão atuando na estratégia dessa nova fase da internet. E dentro da IVE, dentro da Lumix, eu encontrei uma folha em branco, oportunidade de me desenvolver e desenvolver projetos inovadores e impactantes para o nosso ecossistema, tanto no Brasil quanto em toda a América Latina. Então, essa foi o racional por trás da minha decisão e o porquê que eu quis tanto e me dedicar a essas duas startups. Vini, explica para a gente sobre blockchain e finanças descentralizadas. As habilidades na Web3 são fortalecidas através dos ativos digitais. Tá, legal. Vamos lá. Blockchain, ele é só uma nova forma que a gente tem de registrar dados. Eu gosto de comparar com um cartório público, só que no mundo digital. O que a gente tem no cartório, né? Geralmente um cartório é um banco de dados e esses dados eles representam várias coisas que a gente utiliza para a nossa vida, no nosso dia a dia, e você pode chegar lá e consultar uma informação que você quiser. Por exemplo, você pode saber quem é o dono de determinado imóvel na rua X, e você pode saber também todo o histórico de transferências desse imóvel. E se você quiser fazer um registro também nesse banco de dados aí, que é o cartório, você vai ter que solicitar e cumprir uma série de requisitos ali para conseguir inserir um novo dado. E esse tipo de registro é muito importante para a gente como sociedade. E blockchain conseguiu transportar isso para o mundo digital. E sobre finanças descentralizadas, o blockchain ele tem a capacidade de ser infraestrutura, né, de ser fundamento para várias aplicações que a gente consegue construir com isso, e transações financeiras são assim uma aplicação que faz total sentido para utilizar com blockchain. E finanças descentralizadas é todo um novo sistema financeiro onde a gente consegue tirar algumas instituições e substituir com tecnologia. E é por isso que tem um nome descentralizado,
porque você faz isso de uma forma onde não está mais nos controles de poucas pessoas, de poucas instituições, isso está descentralizado e foi descentralizado pela tecnologia, e aí você cria produtos e serviços financeiros em cima dessa tecnologia. Então, resumidamente, finanças descentralizadas é esse novo sistema construído com blockchain. Pensando aqui, eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, e pensando nessa questão de descentralização, eu queria entender que a Web3 pode impulsionar a evolução da inteligência artificial, especialmente em relação às questões de privacidade e segurança de dados. Privacidade e segurança de dados certamente é um problema do nosso mundo atual, e esse problema tende a se intensificar nos próximos anos com a nossa vida, né, a nossa economia tendo cada vez mais presença no digital. E sobre inteligência artificial e blockchain também, nessas duas questões, eu acho que assim, de um lado, blockchain consegue trazer muita autonomia para os usuários, eles conseguem controlar um pouco melhor os seus dados, o que traria mais privacidade, mas por outro lado também, a segurança ela acaba ficando um pouquinho mais na mão dos usuários. Então a gente vai ter um pouco esse trade-off quando a gente está falando de blockchain. E sobre inteligência artificial, a gente tem outros problemas também, que está muito ligado à fonte desses dados, né, que essas inteligências artificiais vão utilizar para construir os seus modelos. A gente tem que ter a certeza que esses dados, eles são dados que não carregam vieses da nossa sociedade, que são dados que eles possam realmente ser utilizados e que a gente não vai criar mais problemas utilizando inteligência artificial. Eu adicionaria alguns pontos. Eu acho que a AI e a Web3 ela traz uma mudança muito grande no padrão de consumo, no padrão de usuário que a gente tem. Enquanto eu costumo dizer que enquanto na Web2 a gente, o usuário, é o produto, na Web3 você passa a decidir se você quer ou não compartilhar os seus dados como produto. Até recentemente eu vi no Twitter, que é a rede social da Web3, um usuário degenerado, daquela galera que está começando a usar a Web3 desde o início, falando que ao usar um browser, um navegador, que não era o padrão da Web2, que não era um Google, que não era algo que a gente está acostumado a utilizar, ele recebeu um e-mail, uma comunicação, perguntando se ele gostaria de vender os dados dele para que pudessem ser feitos ads dentro daquela plataforma. Isso é um cenário que a gente nunca viu dentro de plataformas como Google, Facebook, Instagram. E isso é algo que só a Web3 ela permite. Então, hoje, a gente utiliza as plataformas de graça fornecendo os nossos dados. Quando a gente migra para a Web3, esses dados passam a ser nossos e passam a ter valor de verdade. A frase "o dado é o novo petróleo", ela nunca teve tanto sentido quanto ela tem dentro da Web3. Só que aí não são as grandes corporações que vão estar usando esses dados, vai ser você como usuário. E, logicamente, a grande mudança aqui é que antes, e principalmente falando em relação ao público brasileiro, a gente tem que desenvolver uma consciência de proteção de dados, algo que a gente não tem, não é cultura do brasileiro. A gente vai começar a ter cada vez mais as pessoas se preocupando. Por que elas estão dando aquela informação? O que vai ser utilizado? A gente teve nos últimos 2 anos o lançamento, né, a regulamentação da LGPD para o Brasil, que já era uma lei que vinha para proteger os dados da população dentro ainda da Web2, e que com a Web3 isso vai ser cada vez mais realidade e dia a dia da população e dos usuários. Karina, o que te levou a criar a Princesa Diana e seguir na carreira de consultor 3D, explorando tecnologias como realidade virtual? Para você, o desenvolvimento de personas no mundo imersivo já é uma realidade para todas as pessoas de diferentes tamanhos de negócios no Brasil? Bom, eu trabalho na moda, estou trabalhando na moda há mais ou menos 6 anos, encontrando tecnologias para resolver problemas reais dentro desse mercado. E, naturalmente, por ser formado em animação 3D, muito do meu apoio de inovação está atrelado a tecnologias de computação gráfica, né? Tecnologias 3D. A Princess é um projeto onde eu venho estudando como que a gente consegue conectar a Web3 junto com o mercado da moda hoje. Então, o conceito dela vem na construção de uma persona que se conecte muito com o público jovem do streetwear, que está conectado com alguns valores próximos aí do que a gente olha do Web3, e tentar utilizar essas tecnologias de Web3 no dia a dia dessas pessoas que não têm contato nenhum com esses conceitos, né? Então, diferente de iniciar um projeto onde a gente venha ensinar o que é o Web3,
a gente tenta falar de tecnologia e ir para um caminho diferente. É conectar a cultura, entender a cultura desse público, trazer uma persona que se conecte com esse público através da cultura, e aí sim a gente trazendo as facilidades da tecnologia. Sobre, então, aí a última parte da sua pergunta, né, se construção de avatar é mais acessível para as pessoas, vai depender do objetivo e do que você entende como um avatar, né? Então, hoje, avatar pode ser desde ali de um personagem num jogo onde a gente já tá muito natural em fazer uma construção, como um GTA, um The Sims, quanto também uma representação sua digital através desses emojis ou formas que você consegue construir ali no WhatsApp, né, para ter uma carinha igual a sua, ou na época do Orkut também, que tinha uma brincadeirinha assim. Quanto também a gente pode até entender a personalidade que a gente constrói dentro das redes sociais. Então, a forma que você fala, se expõe no Instagram é diferente do LinkedIn, a gente pode entender isso como avatar. Então tem avatares como mais avançados, como a própria Princess, ou a Renata da Renner, ou a Lu do Magalu, que são obras de computação gráfica com hiperrealismo, bem complexos, e onde tem a ideia de a gente construir, pode ser um influenciador ou uma representação de uma marca, né? Neste caso, já exige maior poder de processamento gráfico, maior conhecimento de computação gráfica. A gente pode dizer que não é acessível para o público comum, porque tem que ter esses conhecimentos e tem que ter computadores mais avançados, mas já é muito mais acessível que antigamente, onde construir uma persona como essa digital, um personagem, era coisa da Disney, era coisa de grandes estúdios. Então, para o público comum, final, não é acessível, mas para as pessoas que têm conhecimento de computação gráfica, buscam conhecimento de computação gráfica, investem aí em softwares e computadores gamers, por exemplo, hoje já é um pouco mais acessível. Vocês trouxeram aqui alguns hacks em relação a oportunidades, como é que as pessoas podem fazer para aproveitar esse processo e aproveitar esse momento de mercado. Mas eu queria ouvir de vocês quais que são os benefícios, principalmente em relação à inclusão e diversidade para a inteligência artificial e Web 3.0. Bom, vira e mexe as pessoas me perguntam sobre isso e qual é o meu pensamento. A Web3 ela começa já mais diversa, porque a gente está num momento da sociedade onde as pautas de representatividade e a diversidade estão sendo mais faladas. Hoje mesmo, a gente está aqui no evento falando sobre esse tema, num evento focado para a comunidade negra. Isso antes, logo no início da Web2, não existia. Então, essa possibilidade dessa Web2 ela iniciar já diversa, ela era praticamente nula. Quando a gente está falando tanto de inteligência artificial quanto de Web3, essa base já está sendo construída com um pouco mais de diversidade. Seria muito sonho meu falar que isso vai fazer com que seja diferente completamente e que a gente vai ter 50%, 50% de todos os grupos. Não é assim. Porém, a gente já vai ter um início melhor. Eu sempre falo, e quando a gente está falando de tecnologia, isso é um pilar fundamental, a tecnologia ela representa o que a sociedade vive e ela é criada pela sociedade. Então, se a gente tem grupos diversos criando essa tecnologia, a gente vai ter essa tecnologia representando as mais diversas visões e, com isso, menos viés em relação ao racismo, em relação à falta de diversidade e representatividade. Se a gente tem isso dentro da Web3, a gente começa a ter ela de uma forma melhor. Hoje, a gente consegue já ver vários projetos. A IVE é um caso desse, onde a gente fala de diversidade dentro do mundo feminino. E a gente tem vários outros projetos, falando de diversidade para os povos indígenas, levando a Web3 para dentro das comunidades. O Jean Guilherme está fazendo isso lá na favela de Santa Amaro, no Rio de Janeiro. E tem vários outros projetos acontecendo. Mais que eu via quando a Web2 começou. Eu concordo e eu tenho uma visão bem parecida de não ser tão utópico assim, né? De que a gente vai continuar tendo esses problemas, mas a gente tem algumas coisas que a gente está enxergando de cultural, assim mesmo, de Web3, pelo menos nesse início agora, ela traz muito essa questão da realmente representatividade, descentralização e colaboração para tentar diminuir as desigualdades que a gente tem na nossa sociedade. Eu espero que isso não se perca conforme
a Web3 vai se tornando mais corporativa e que a gente consiga realmente diminuir essas disparidades sociais que a gente tem. Um ponto só para acrescentar aqui sobre como que as empresas poderiam fazer isso já agora, né? A Antônia citou um pouco isso, eu também concordo, de programas de inclusão, tanto de recrutamento quanto de educação, que as empresas podem fazer, separar parte do capital aí para investir nisso, que também é uma forma da gente, no curto prazo, conseguir pelo menos trazer mais pessoas pretas, mais pessoas trans, e a gente tem visto alguns programas nesse sentido, e eu espero também que isso se perpetue, não só na Web3, mas já comece agora, já que a gente tem muito trabalho pela frente. Falas super necessárias, obrigada, pessoal. E agora eu queria falar um pouco sobre confiabilidade, né? Tem sido muito discutido os limites da confiabilidade em ferramentas desenvolvidas a partir de inteligência artificial, possíveis riscos e substituições de alguns cargos. Em contrapartida, existe um celeiro de possibilidades com o uso da tecnologia, que foi o que vocês trouxeram aqui. Possibilidades que vocês veem nesse sentido para que os profissionais e companhias possam se destacar. Bom, falando um pouco de profissional, eu acho que é começar a utilizar essas ferramentas a seu favor. O Kairi falou um pouco disso também, de você já começar a ir testando, né? Web3 inteligência artificial, temos muitas plataformas gratuitas que você consegue já ir se inteirando nesse ambiente, tanto utilizando ferramentas como o ChatGPT, ou então interagindo com aplicações descentralizadas, aplicações de finanças descentralizadas, que eu citei no início, e só de você fazer isso, começar a usar essas aplicações na frente, você já larga um pouco na frente de outras pessoas que ainda têm uma barreira de utilizar, e você também, e principalmente falando de inteligência artificial, você ganha muito produtividade. Eu venho tentando aplicar isso no meu dia a dia, eu acho que é uma coisa que você já pode fazer agora, para às vezes conseguir, você tem um emprego e você consegue ser mais eficiente ali no seu emprego, conseguir um freela, 2, então são coisas que você já pode fazer assim, além de aprender para trabalhar efetivamente com essas tecnologias, né? É isso. Bom, as pessoas elas costumam dizer que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego. Não, gente, isso não vai acontecer. Se você estiver trabalhando para conseguir incluir a inteligência artificial dentro do seu dia a dia. Ela ainda não consegue pensar 100% sozinha. Ela ainda vai precisar que a gente saiba colocar os inputs. As informações que saem das inteligências artificiais, elas ainda são muito cruas. E a gente precisa de um conhecimento técnico que só os humanos têm e que se você conseguir utilizar melhor, usar a inteligência artificial para ser mais proativo, para conseguir ter mais rapidez na solução dos seus problemas, para conseguir fazer com que ela venha a ser, de fato, uma melhoria e não um empecilho, e não roubar o seu lugar. Acho que a chave aqui, ela é muito mais direcionada para as pessoas precisam olhar para isso como uma oportunidade de aprender mais. Assim como a gente aprendeu o marketing digital há uns anos atrás, e que as pessoas tiveram que aprender a fazer o marketing para os grandes públicos, tanto na TV, tanto nas revistas, quanto também na internet. Agora, se a gente antes tinha os negócios online e offline, a gente precisa agora trabalhar para que esses negócios também sobrevivam dentro do mundo da Web3. Eu costumo dizer que o metaverso, a Web3, eles são representações dos mundos reais. Então, as mesmas coisas que a gente tem no mundo real, a gente vai ter dentro desses mundos digitais. A importância é que a gente consiga fazer esse deparo e que a gente continue ali surfando dentro dessas tecnologias. Pessoal, super obrigada pela oportunidade aqui, pela troca. Eu acho que foi super rico. Queria saber se vocês deixam uma mensagem final, como é que a galera encontra vocês, como trocar mais informações sobre tudo que a gente discutiu aqui hoje. Tá, boa. Bom, pessoal, eu agradeço muito o convite. Para mim foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Quem quiser conversar e saber um pouco mais sobre o Web3, sobre NFT, sobre tecnologia, são temas que eu amo falar, ficaria aqui por horas falando. E podem acompanhar junto comigo nas minhas redes sociais, tanto no LinkedIn, que é a Antônia Souza, quanto no meu Instagram, que é aantonia.souza. Vai ser um prazer conversar com vocês e trocar lá. Também só tenho a agradecer aqui a oportunidade de dividir esse espaço aqui com vocês. E quem quiser me acompanhar, eu tento sempre falar também sobre tecnologia dessa forma mais aplicada, como que você pode usar na sua carreira ou nos seus negócios, se você tem um perfil um pouco mais empreendedor, e é @vinichagas.io lá no Instagram. É minha rede principal, então você me acha por lá. Valeu, tamo junto. Bom, pessoal, uma certeza que a gente tem depois de tudo que a gente falou aqui é que ainda há muito para ser desbravado e são oportunidades como essas que estamos tendo hoje de discutir e analisar que farão a diferença no conhecimento e ampliação de oportunidades.
Agradeço muito a contribuição de vocês, agradeço vocês que nos acompanharam até aqui. Super obrigada, pessoal!